Então eu queria orar com o Cássio. Queria pedir que você estenda a sua mão direita, abençoando, que Deus possa usar o Cássio como sempre tem usado para nos abençoar. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela vida do Cássio, obrigado pela disponibilidade de estar aqui. Que o Senhor abençoe teu servo, que ele traga a mensagem que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Deus. Em nome de Cristo. Amém. Então, bom dia, bom estar aqui, que privilégio. Faz muito tempo que eu gostaria de conhecer o Grupo Valinhos, né? Então agora meus olhos veem. Então, que bom, que bom. Rever pessoas queridas, Dani, Péricles, Mateus. É assim que se pronuncia, vocês sabiam, né? Péricles. Essa é a pronúncia correta, tá certo, Péricles? Então, ver o Mateus, nossa, conhecer o Levi, então, bom rever outros irmãos. E eu queria partilhar, então, 2 canções. O Rodrigo falou para trazer o violão, não deveria, né? Então, eu vou me conter a 2 canções. Né? Uma delas, ela é como se fosse a gente chama isso de liturgia do dia, como a gente inicia e termina o dia em conexão com Deus. Acho que esse é um dos maiores segredos ou práticas da tradição cristã, né? da espiritualidade. Iniciar o dia e encerrar o dia com Deus, lembrando que Ele guarda o sono da gente. Então essa música me acompanha há bastante tempo, então não é nova. Então eu queria partilhar com vocês. Vai ter a letra, você pode cantar junto, sim. De manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir e estender as mãos para te louvar. A outra canção é uma canção mais recente do ponto de vista de quem é do rock dos anos 80, né? Então é uma música que é interessante. A letra foi feita por Teresa d'Ávila, uma das mulheres mais importantes na tradição da igreja.
há 500 anos atrás, mais ou menos. Faz tempo. Recentemente, alguns anos atrás, o colega Jorge Camargo colocou uma música nessa letra. Mas parece que eles sentaram juntos e escreveram juntos. Mas tem uma distância de 500 anos entre a letra e a música. Eu imagino no céu, quando, sabe, eles se encontrarem, não sei o que ela vai falar. Eu acho que a música ficou boa, mas ela pode reclamar, tem direito, né? Então, ela fala, essa palavra dela foi encontrada ela escreveu isso depois que ela faleceu, encontraram essa palavra. Não fica preocupado, a paciência tudo alcança. Deus é o bastante. É assim a letra dessa canção. Nada te turbe, pois tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te espante, nada te turbe, pois tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te espantes. Quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. O Rodrigo me convidou então para partilhar sobre família, devoção, desafios. Está sendo transmitido, é isso? Para colocar meus filhos como exemplo. Não que eu não faça isso ao vivo, mas ao vivo é diferente, né? Eles estão lá, eles podem se pronunciar na hora. Obrigado, Perkins. Mas eu quero compartilhar então um texto que está em Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, os primeiros 7 versículos. Eu gostaria de orar novamente. Pai querido, que o Teu Espírito que inspirou essas sagradas letras também ilumine o nosso coração nessa manhã. Que o Teu Espírito e a Tua Palavra nos corrijam, nos ensinem, nos dirijam, nos oriente, nos cure. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, diz assim. Eu leio a Nova Tradução Linguagem de hoje, ok? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos em Cristo Jesus, escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé.
Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza que é a mesma fé que você tem. Por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito de Deus nos deu, o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Esse texto escrito pelo apóstolo Paulo há mais ou menos 2000 anos atrás, é uma das cartas não para a igreja, mas para um jovem pastor chamado Timóteo, que aqui ele também se refere como um filho na fé. E essa é uma carta que começa, vocês percebem, muito afetiva, não é? Não é uma carta oficial, não é uma carta de negócio, mas é uma carta afetiva. Paulo, um judeu de tradição, do grupo dos fariseus, que eram os mais zelosos pela lei, tem uma experiência com Jesus Cristo. Vamos dizer assim que o Paulo é o apóstolo tardio, né? Depois dos 12. E ele é encontrado por Jesus. E a vida dele é transformada. E agora ele enxerga tudo na perspectiva de Jesus e do reino. Tudo mudou na vida dele. E ele é convocado por Deus, é enviado pela igreja, em um projeto que é projeto de plantação de igreja em várias cidades daquela região do Mediterrâneo. Então, Paulo era um plantador de igreja, não que ele tenha inventado plantação de igreja. Quando a gente lê o texto de Atos 13, foi Deus que pensou nisso, né? A igreja percebeu, e aí Paulo e Barnabé, o outro companheiro, então eles são enviados para a plantação de igreja. E numa dessas viagens, ele conhece o Timóteo e a família do Timóteo. E ele percebe uma vocação de Deus na vida do Timóteo. E assim, depois de um tempo, aqui eles estão separados geograficamente, Paulo escreve então essa carta para esse chamado seu filho na fé. Bom, como pensar então, a partir desse texto, a espiritualidade, a devoção na família? Então, a minha ideia aqui não é ensinar ninguém a ser pai e mãe, até porque eu e a Andréia, nós estamos aprendendo agora numa nova fase, filhos adultos e com barba, não é? Então, eu me lembro quando nós morávamos em Porto Alegre, né? Tinha um nosso vizinho que tinha um filho recém-nascido. E aquela criança chorava 24 horas por dia. Quem é pai e mãe sabe que isso é possível. E aí um dia eu encontrei com ele no estacionamento, na garagem do prédio, e ele falou, tudo bem? Ele assim com olheiras, e eu fiquei preocupado com a aparência dele. Como que você está? Ele, ai meu Deus do céu, não sei se vou sobreviver. Ele só chora. E eu lembro que eu falei para ele, então agradeça a Deus, porque um dia eles vão começar a argumentar, entendeu? Quando eles choram, tá tudo bem. Quando eles começam a falar e argumentar, iniciar os nossos problemas. Não, brincadeira. Então, eu e André estamos agora na fase de filhos adultos, com emprego, com trabalho, barbudos, os dois barbudos, né? Então, nós estamos nos reconfigurando aí. Mas eles continuam sendo nossos bebês, né? Então, vai ser forever. Então, como a gente se reorganiza para dar conta disso? Então, a minha ideia não é ensinar vocês a ser pai e mãe, mas juntos nós pensarmos assim, como que o Evangelho e a presença de Jesus muda a nossa experiência de família, nos direciona como família, nos salva, nos cura,
nos orienta. Então, eu quero falar a partir dessa experiência, desse texto aqui, Timóteo. O Paulo faz menção de que Timóteo não é o primeiro cristão naquela família. Ele é pelo menos o terceiro. Antes dele estava a sua mãe. Lembra o nome? Está aí no texto. Eunice. Ela talvez tenha sido a segunda geração. Mas há uma antes, que é a avó do Timóteo, que é a Loide. No mundo ocidental, a gente sempre costuma pensar que o individualismo é um valor, sabe? Não. Ninguém pode se meter comigo, ninguém tem direito de dar opinião na minha vida, no meu casamento, ninguém. Mas o individualismo nunca foi um valor para o reino. Deus, e Jesus espelha isso, sempre pensou de forma comunitária. Não existe indivíduo num projeto sozinho. É sempre comunidade. E aqui fica evidente, então, eu quero falar um pouco sobre essa teologia da família, né, nas Escrituras, que Deus é um Deus que faz aliança. Não é um Deus que pinça alguém, mas é um Deus que faz aliança para espalhar a sua vontade. Na perspectiva de Jesus, a gente fala, para espalhar o Evangelho, para espalhar o reino, numa aliança. A primeira coisa a gente lembrar que é Deus quem entra na história da gente. É sempre graça de Deus. Não somos nós que descobrimos Deus, não fomos nós que tive tanta fé que agora Deus me abençoa. Não, é Deus que olha para a gente e nos salva. Esse sempre vai ser um mistério. Porque algumas famílias têm experiência com Deus e outras famílias não têm. É sempre um mistério. É Deus que de alguma forma conseguiu furar o bloqueio do nosso coração duro e nos alcançou. Essa ideia de Deus da aliança, então, mostra de uma forma prática a ideia de linhagem. Linhagem. Uma coisa que acontece hoje, algo que aconteceu no passado e algo que se espera que aconteça no futuro. Então, quem aqui é discípulo de Jesus de primeira geração, que não teve pai e mãe? Alguém? Ok, de primeira geração. Quem é de segunda geração, que os pais já eram? Ok. Quem é de terceira geração, que os avós já eram? Legal. Quem é de quarta geração, que os bisavós já eram? Legal. Esse é o pessoal bem velho. Ah, brincadeira. Então, que eu tenho lembrança, o primeiro a aceitar a fé em Jesus foi meu bisavô. Depois dele, meu avô, depois dele, meu pai, depois do meu pai, eu, depois de mim, meus filhos, e eu espero agora ver os meus netos, né, nessa linhagem. Então, a ideia de linhagem nos mostra que a fé não é uma questão individual, já na família. A família expressa isso, que é sempre algo que Deus quer fazer em comunidade. Certa vez, Paulo estava pregando numa situação bem estranha. Ele estava preso, vem um terremoto, ele se solta, mas não sai correndo. Ele fica, o carcereiro conversa com ele prega o evangelho e Paulo diz que a salvação é para ele e para a família. Para ele e para a família. Deus sempre pensa na nossa perspectiva de família. Às vezes a gente não, porque eu não sei vocês, mas pode ser que tenha alguém que tenha uma família que tenha gente complicada. Certo? Pode ser você o complicado, mas ok. Mas assim, às vezes tem uma pessoa difícil na família. E a gente pensa, nossa, nem vou me aproximar. Mas Deus pensa na família, em transformar tudo ao redor.
E também essa ideia do texto bíblico é que a família acaba se tornando o grande ambiente de discipulado. É o lugar onde a gente vai aprender a fé. Não primeiramente na igreja, mas na família. Claro, quem é de primeira geração não teve outra experiência, né? Então a família se torna a primeira experiência, mas a ideia é que a família, e aqui quando eu falo família, eu falo do conjunto de pessoas que moram junto. Às vezes é pai, mãe e filhos, às vezes é pai e filhos, às vezes é mãe e filhos, às vezes nós tivemos uma configuração na igreja, avó e neto, né? Temos várias configurações, né? Mas assim, a família seria o ambiente do discipulado, é onde a gente aprende a fé, é onde a gente vive a fé, onde nós somos treinados, onde nós vamos nos tornando a nossa melhor versão. Às vezes há uma cisão, né? Vida na igreja, vida na família. Não entre nós aqui, mas vocês já ouviram histórias, né? Então, de famílias que são terríveis e na igreja parece que são santos, né? Deus vê isso. Às vezes as pessoas não, mas Deus vê isso. Então, a ideia é que a família e a igreja sejam uma única experiência, integrada. Por isso que quando o Novo Testamento fala de família, ele fala de comunidade, um corpo, uma família. Certo? Bom, aí eu queria então avançar um pouco para as questões mais práticas. Deixa eu perguntar, isso que eu falei faz sentido para vocês? Alguém quer comentar? Dúvidas você pode tirar com o Rodrigo depois. Mas faz sentido isso? Então, a ideia de um Deus que vem e faz aliança, não fomos nós que construímos, mas essa aliança estão inseridos não só nós, mas os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. É uma linhagem. Deus está criando. Veja que interessante, quando fala de Jesus, Jesus não é um Salvador que aparece do nada. Jesus não vem do nada. Jesus é um Salvador que foi prometido lá em Gênesis. Ele é da linhagem de Adão e Eva, em primeiro lugar. Depois, na época do reino de Israel, séculos antes de Jesus, Jesus é da linhagem do rei, lembro, Davi. Jesus é alguém que tem uma linhagem, ele não vem do nada. Deus já faz isso intencionalmente. E no fundo, cada ser humano é da linhagem de Deus, que se perdeu por causa do pecado, mas que está sendo alcançado por Jesus Cristo para novamente ser da família de Deus, da linhagem abençoada de Deus. A linhagem do pecado é a linhagem que traz, já na primeira geração, já traz um homicídio entre irmãos, né? A história antiga de Caim que mata Abel. A linhagem do pecado, que a cidade vive uma violência, corrupção. Deus precisa intervir novamente. Essa é a linhagem do pecado. Mas Deus sempre esteve presente na história, reconstruindo isso, reconciliando, fazendo uma linhagem dele, abençoada. E é nessa linhagem que Deus nos insere. Isso é graça, é dádiva. E essa linhagem, os nossos filhos estão inseridos. Bom, pensando assim, como que a gente, de forma prática, vive em família? Que dicas? Então, tem gente que tem medo quando os filhos ficarem adolescentes. Então, nós passamos já essa fase, dá tudo certo, fica tranquilo, fica tranquilo. Mas assim, não é do nada. Eu acho que a palavra-chave é intenção. Os pais precisam ser intencionais. Não acreditem nessa história de que, não, eles têm liberdade de escolher. Pessoal, lembra da nossa teologia de que, por causa do pecado, todos nós fomos alterados na nossa forma de escolher? A gente, como diz o apóstolo Paulo, a gente quer escolher o bem e não consegue. Quer evitar o mal? Também não consegue, por causa do pecado que habita no ser humano. Então, os pais precisam levar isso em conta
e serem intencionais na formação dos seus filhos. Intencionais. Então eu diria que a primeira prática em família não dá para fugir disso, é a prática do exemplo. Você tem que se tornar quem você quer que o seu filho seja, quem você quer que o seu irmão seja, ou quem você quer que o seu pai, sua mãe sejam. Às vezes, essa incoerência entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente fala acaba mais atrapalhando do que ajudando os nossos filhos, né? Recentemente faleceu a Rita Lee, alguém conhece? Sim. E a música famosa dela é Você é a ovelha negra da família. E ela viveu uma experiência assim, de família cristã, mas não seguiu. Teve alguma coisa que eu desconheço, né, mas que não conectou. Nós precisamos levar a sério esse princípio do exemplo, do modelo. Como que a gente desenha, e aí eu vou falar mais dos nossos filhos, né? Como que nós desenhamos para os nossos filhos quem eles devem ser? Em primeiro lugar, nós nos tornando esse retrato de quem nós queremos que eles sejam. Ok? Quem quiser ir embora agora, pode ir. Talvez essa seja a experiência mais difícil, porque em casa não tem mais máscaras, em casa não tem como enganar. Em casa a gente convive, né? Os filhos veem aquilo que a gente não quer que eles vejam, eles escutam aquilo que a gente não quer que eles escutam, sabe? Não tem como esconder. Então eu diria assim, essa integridade em casa seria a primeira prática da espiritualidade cristã. Assim como Jesus me alcançou e está me tornando a minha melhor versão, assim eu preciso mostrar isso para os meus filhos, para o meu cônjuge, por exemplo, né? Então essa experiência de ter um cônjuge que não é discípulo de Jesus. Não adianta brigar, não adianta chantagear, sabe? Precisa desenhar na sua própria vida o que você deseja que ele seja. A segunda prática, e aqui é interessante que o Paulo fala isso do exemplo. Ele diz que ele vê em Timóteo a fé, a mesma fé da sua mãe Eunice e a mesma fé da sua avó Loide. Veja o que ele está dizendo. A mesma fé. Eu diria que esse é o sucesso do discipulado em família. A avó desenhou o que é um cristão, a mãe seguiu e o neto seguiu. Ele tinha esses dois referenciais bem claros. E aí o Timóteo se torna um discípulo de Jesus. Exemplo, modelo. E aqui não precisa ficar preocupado com perfeição, sabe? Alguns ainda acham que os filhos acham que nós somos perfeitos. Logo eles vão se decepcionar. Não se preocupe, precisa mesmo, sabe? Ninguém é perfeito, você nem precisa explicar isso para os seus filhos. Agora você precisa ser coerente e íntegro. É diferente. Né? Mostrar para ele o que é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. Em segundo lugar, essa dimensão da oração. E Paulo diz que ora pelo Timóteo. Vocês viram no versículo 3? Como que Paulo ora pelo Timóteo? Como que é o formato? Versículo 3. Lembro de você em minhas orações. Como? Incessantemente, dia e noite. E essa é uma prática que nós pais não terceirizamos, nem para o pastor. O filho é seu, não do pastor. Então, essa dimensão da oração, ela é fundamental, junto com o modelo.
Porque tem coisas que são impossíveis para os pais resolverem. A gente já sabe. Quando a gente é pai recente, a gente acha que vai dar conta de tudo. Logo a gente percebe que se Deus não ajudar, nós somos perdidos. E é uma criaturinha de 50 centímetros e que nem fala. Imagine se a gente vai dar conta quando tiver 1,5 m e falar e argumentar. Não vai dar certo. Então, assim, a oração é o fundamento, é aquilo que vai criar um ambiente para os nossos filhos. Orar com eles, orar por eles. O livro mais antigo do Antigo Testamento é considerado o livro de Jó. E já nesse livro conta a história de Jó, de um homem que sempre fazia a sua devoção em favor dos seus filhos. Já no livro mais antigo das Escrituras, um pai que levou isso a sério, orar pelos filhos. Bom, o nosso filho mais velho, Vinícius, ele foi morar fora de Campinas, agora está de volta, ele fez história na Federal do Paraná. Para mim, aquilo foi a minha primeira morte, sabe? Meu filho morar fora, eu não estava preparado, embora eu achasse que sim, mas eu não estava preparado. Eu não conseguia nem falar com ele, eu fiquei muito mal, muito mal. Melhorei quando ele voltou para cá, resolveu isso. Mas assim, eu orava por ele não todo dia, eu orava por ele de manhã, de noite, às vezes 3 vezes, sabe? Eu precisava fazer isso, eu não estava lá, Colocar ele, Deus, eu sei que o Senhor cuida, eu sei que o Senhor não se esquece, mas essa é a minha oração como pai. Cuida dele, não deixa ele se desviar, não deixa ele sofrer violência, não deixa ele se perder, que ele continue um discípulo de Jesus. E não vou orar aqui, né, tudo que eu orava, mas e por aí afora, né? Por aí afora, tudo. Eu me lembro da história de um homem chamado Agostinho, 5º século, 6º século depois de Jesus. Agostinho foi um dos pais da igreja, uma das pessoas mais influentes na teologia da igreja. Mas até Agostinho tinha mãe, todo mundo teve mãe, né? Então o Agostinho também teve, até Jesus teve mãe. Você percebe como que Deus faz o design. E a mãe de Agostinho se chamava Mônica. E assim como Timóteo, Agostinho tinha uma mãe que era discípulo de Jesus, mas tinha um pai que não era. O Timóteo seguiu a mãe aqui, o Agostinho não. O Agostinho não quis saber da fé, mas a mãe encarnou nele. Bom, mãe encarnar, isso é novidade, né? Não existe mãe que não grude, né? Então a Mônica grudou no Agostinho, mesmo depois de adulto, e viajava com ele. E ele não queria saber da fé, e ela insistia, pregava o evangelho e tal. E teve uma vez que ela foi conversar com o pastor dela, Ambrósio, também uma das pessoas mais importantes na história da espiritualidade cristã, bispo de Lyon. E ela foi falar com ele. Eu não sei se ele estava num mau dia, ou se ele já não aguentava mais ela reclamar desse tal de Agostinho, né? Porque as mães falam, pastor, meu filho me dá trabalho, pastor, meu filho me dá trabalho, pastor, dá um jeito nesse menino, pastor, dá um jeito, conversa com ele, sabe? E a gente tenta, mas ela falou de novo do Agostinho para o Ambrósio, e o Ambrósio falou assim, chega, Mônica, não aguento mais você falar dele. E aí ele solta uma frase que parece uma reclamação, mas é uma frase profética, por assim dizer. Ele diz assim, Mônica, eu não aguento mais, é impossível que um filho de tantas lágrimas se perca. É impossível que um filho de tantas lágrimas se perca. Entenderam o que ele quis dizer? Mônica, sim, o tanto que você chora diante de Deus, Deus vai fazer alguma coisa, ele não vai se perder. Logo em seguida, o que acontece? O Agostinho se converte, uma conversão assim, radical, extraordinária, e ela falece pouco depois. Como dizendo, obrigado Deus, missão cumprida, já posso descansar. E o Agostinho sente muito, porque depois ele percebe, uau,
Foi ela, não eu. E Agostinho se torna referência, inclusive, para Lutero. Lutero, o reformador, foi um monge agostiniano, um monge de uma irmandade que Agostinho formou. Calvino, né, nossa referência presbiteriana, a teologia dele foi basicamente baseada em Agostinho. Então vocês percebem, as lágrimas de uma mãe mudaram a história. Por que não vai mudar a história de um filho? Então eu diria assim, o quanto realmente você ama seu filho, é o quanto você vai orar por ele. Eu acho que essa é a medida padrão. O quanto você ama é o tanto que você vai orar. Então eu procuro fazer a minha oração diária pelos meus filhos, pela minha família, quer dizer, primeiro pela Andréia, depois pelos meninos, seguindo a ordem que deve ser seguida, né? Então os filhos são importantes, mas não mais que o cônjuge. Isso é bom que eles ouçam, né? Sempre. Mas das orações diárias, eu diria assim também, orar com eles. Por quê? Mesmo depois de adultos. Porque eles precisam ouvir do pai e da mãe sobre a identidade deles. Sabe? A gente tem que deixar explícito para eles o que nós esperamos, quem nós queremos ver formado. Então, às vezes os pais se preocupam com a profissão dos filhos, mas não com a identidade dos filhos. Se ganhou bem, se está na igreja não é tão importante, pelo menos ter uma profissão de sucesso. Alguns pensam assim. Do ponto de vista da fé, a profissão deles, Deus vai providenciar. Não se preocupe. O importante é a identidade deles. Então, a gente procura, agora o nosso filho mais velho mora em outro lugar, longe, 1 quadra de casa. Mas uma vez por semana, obviamente, ele tem que jantar com a gente. Então, agora somos 4 adultos, é legal porque a gente pode abrir vinho, não precisa abrir refri, né? Então, a gente inicia com um texto bíblico, um dos textos dos pais da igreja. Na última, essa sexta, a gente geralmente faz sexta, que é o dia que nós conseguimos. Nós usamos um texto do Tim Keller, né, um pastor presbiteriano que morreu recentemente, que é uma referência. Então, nós usamos um texto do Tim Keller, do livro que ele tem sobre Marcos. Depois, cada um faz uma oração. Eu vou falar antes o que acontece. Antes tem a preparação. Então, eu que faço a comida, geralmente. Então, eu preparo uma comida boa, o melhor vinho para eles, né? A gente acende uma vela que é para nós um símbolo da luz de Jesus que está presente na nossa família. A gente senta junto, eu leio o texto das escrituras ou da espiritualidade, aí ora na sequência de importância, claro, a mamãe primeiro, depois o mais velho, depois o mais novo. Aí eu oro de novo, que é a oração de bênção pelos filhos. Eu oro com eles, dizendo exatamente o que eu desejo no meu coração. Nunca nenhum deles me interrompeu, poderiam, né? Então nós temos 2 meninos, então eu falo assim, Deus, mais ou menos assim, abençoa tal, guarda ele, livra ele do mal, capacita ele para o trabalho dele, que ele seja uma pessoa íntegra, que não deixe ele se desviar dos teus caminhos. E eu oro assim, providencia uma esposa segundo o teu coração, para eles casarem, construir uma família próspera e abençoada, sabe? Explícito. No final todos dizem amém. E eu oro exatamente por isso. Ore pelas coisas mais importantes, sabe? Ore para eles serem bênção nesse mundo. Então, os nossos meninos, o Vinícius, ele chegou para mim e disse assim, pai, eu não vou mais na igreja aqui. Imagine, para mim ouvir isso, quase caí, quase morri. E ele, calma, deixa eu terminar, né? É que eu quero fazer uma coisa relevante, então eu vou ajudar um pastor num projeto de plantação de igreja. Então meu filho está no outro projeto de plantação de igreja, que é a IPI Novo Norte.
E é o braço direito do João Paulo, né? O Caio, ele só falta trazer a caminha dele para a igreja, porque ele ajuda em tudo. E para nós, isso é uma dádiva. Uma dádiva. Então, a oração não é uma opção. Se você quiser ter dúvida, não ore sobre quem os seus filhos serão. Mas seja intencional se você quiser que eles sejam formados. Então, formar a identidade deles na oração, na refeição, sabe? É um privilégio estar juntos na refeição. Depois que eles ficam grandes, cada um tem a sua agenda, fica mais difícil. Mas mesmo assim, insista, faça chantagem, Deus vai entender. Mãe, Deus entende, sabe? Pode fazer chantagem. Se você não vier, você não me ama mais e tal. Com o pai, às vezes não funciona, mas com a mãe sempre funciona, sempre funciona. Então, formar a identidade. E, por fim, o texto fala ali do dom do Timóteo. Eu acho que a gente precisa descobrir, ou a gente precisa ajudar os nossos filhos a se tornarem quem Deus formou eles para serem. Não a nossa projeção, nem as nossas carências. Às vezes os filhos seguem um caminho por causa das carências dos pais. O pai não conseguiu, aí quer que o filho seja aquilo que ele não conseguiu. A mãe não conseguiu, quer que a filha ou o filho seja aquilo que ela não conseguiu. Não, nós precisamos ser parceiros de Deus para perceber quem Deus fez os nossos filhos para ser. E mesmo que você discordar, opte por aquilo que Deus revela. Por isso você precisa não só orar, mas perceber no seu filho os sinais de Deus na vida dele. Eu nunca pensei em ser pastor, mas depois, eu tinha horror, mas depois olhando para trás, eu me lembro quando nós estávamos em família e tinha cultinho, não sei, cultinho a gente chamava. Então, terminava a janta, meu pai e minha mãe chamavam nós 4, eu sou mais velho, minha irmã e meus outros 2 irmãos, para o cultinho. E coincidentemente, eu era o pregador. Aos 53 anos que caiu minha ficha para isso, né? Porque na época era legal e era interessante. 4 crianças. Então eu começava a pregar, meus irmãos começavam a bagunça, e aí eu sou da geração 70, 80, mais raiz, né? Não estou dizendo que era melhor, mas assim, fica quieto que teu irmão está pregando. Fica quieto que ele está falando. Aí meus irmãos ouviam com choro a minha pregação, né? Não por causa da minha pregação, né? Mas pela bronca dos meus pais. Mas eu pregava, eu tinha uma Bíblia toda anotada. 8 anos, 9 anos. Mas depois isso ficou apagado. Muito tempo depois que eu resolvi me render àquilo, né, que Deus estava falando. Mas quem Deus está chamando o seu filho, a sua filha para ser? E eu não estou dizendo pastor, eu estou dizendo dele viver a vocação dele, dela. Os pais precisam ajudar nisso. Os pais são mais experientes, mais vividos, conhecem desde pequenininho, já sabem todas as manhas, o tipo de choro, as reações. Então, precisa pedir ajuda de Deus para fazer uma leitura do filho e ajudar o filho ou a filha a se tornar quem Deus a fez para ser, quem Deus o fez para ser, e isso é uma dádiva, não é? Bom, desafios hoje da família. Eu diria assim, o primeiro desafio são os princípios e valores da cultura, que não só competem, mas que atacam, né, os princípios e valores do Evangelho na família. Então, por exemplo, essa ideia de que não, a criança precisa escolher. E aqui eu estou dando minha opinião a partir dos textos bíblicos. Nós precisamos ser intencionais. Não caia nessa de que os filhos, claro, depois que tem barba, a gente até pergunta uma coisinha ou outra. Não, estou brincando. Depois de adultos é outra configuração, obviamente. Mas isso é intencional. Filho, isso é certo. Filho, isso é errado. Isso
pode, isso não pode. Precisa ser intencional, precisa ser claro. Porque nós vivemos uma cultura em que nada é absoluto, é tudo misturado. Pode ser, mas não, pode não ser, está tudo bem. Se fizer, tudo bem, se não fizer, tudo bem. Sabe? Isso é isso, mas pode ser aquilo se você achar que não é. Não. Eu acho que a cultura, esses princípios e valores, a gente precisa trabalhar. Tanto essa cultura mais secularizada, ou seja, aquela que não crê numa perspectiva de Deus presente e nem em Deus, quanto uma perspectiva religiosa, sabe? Aquela moralista, mas que falta amor, falta o evangelho, falta compaixão. Nós não precisamos, o que nós precisamos formar em nossos filhos é Jesus na vida deles, não uma religião, não um conjunto de regras, não um moralismo, não uma ideologia, mas o evangelho. Então, isso impõe para nós também uma reflexão de nós nos purificarmos de coisas que não devem estar presentes na igreja. Um segundo desafio que eu acho, faz sentido isso para vocês? A cultura que não ajuda, não contribui com a gente? E assim, na escola, na vizinhança, no condomínio, eles são bombardeados por isso. E eles veem. Mas, graças a Deus, a maior influência dos nossos filhos nunca vai ser a cultura. Sempre vai ser o pai e mãe. Não fique preocupado. Sabe? Eles nos amam e nos ouvem mais do que a gente imagina. Mas se nós não nos posicionarmos, não formos intencionais, cria-se um vácuo, um vazio, que ele vai completar com a cultura. Certo? Então, por isso que nós precisamos ser intencionais. O segundo o desafio de viver a devoção em família é quando, por exemplo, o casal não é discípulo de Jesus. E esse é um desafio antigo nas Escrituras, né? Paulo escreveu sobre isso, de como agir quando uma pessoa se converteu a Jesus, mas o cônjuge não. De novo a gente volta. É pelo exemplo, é pelas orações, é pelo amor, pelo cuidado que a gente vai conseguir mudar isso. Eu lembro, uma vez, o irmão caçula do meu pai, meu tio, foi nos visitar e ele estava afastado da igreja. E ele era chato. Nossa, foi gravado isso agora. E aí meu pai insistia com ele para ele ir para a igreja. E aí um dia a gente estava no quarto e eu ouvi os dois discutindo e meu pai insistindo: mas você conhece Jesus, você foi criado. E ele deu umas desculpas só para encher meu pai. Meu pai virou assim para ele: então vai para o inferno, que o diabo que te carregue. E foi dormir. Olha o que meu pai falou para o irmão dele. Meu tio voltou para a fé, não sei se por causa dessa palavra, né? Mas voltou para a fé. Mas esse não é o modelo, entende isso, né? Você tem que ir pelo exemplo e pela oração, né? Eu gosto dessa palavra do Ambrósio para Mônica. É impossível que um filho de tantas lágrimas se perca. E aí, parafraseando, eu imagino, é impossível que um cônjuge de tantas lágrimas se perca. E aí, depende de quanto você ama o seu cônjuge, para ver quanto você ora por ele. Sabe? No fundo tem a ver com a gente, né? De quanto amor a gente realmente tem em relação a isso. Por fim, quero encerrar pontuando aqui uma dimensão que sempre vai fazer parte, que é a dimensão missional. O que é isso? O Paulo fala de um filho na fé, não é um filho biológico, não é um filho de sangue. E todas as vezes que a gente olha nas Escrituras, família, na perspectiva de Deus, é sempre família
ampliada. Nunca família nuclear, pai, mãe, filhos. É sempre família ampliada, pai, mãe, filhos e todos aqueles que a gente puder alcançar por Jesus. A família, ela não pode ser um núcleo fechado para o Evangelho. Nós precisamos ter uma cerca bem delimitada da identidade da nossa família, mas precisa ter uma porta de entrada para aquelas pessoas que Deus quer alcançar. O Paulo diz para o Timóteo, você precisa pensar no dom que Deus te deu. E Paulo orava por um filho na fé, não um filho de sangue. É interessante isso. E orava todos os dias, ele realmente adotou o Timóteo. Eu perguntaria, assim, como a sua família tem sido bênção para outras pessoas, para outras famílias, aqui na cidade de Valinhos ou onde você mora? Em casa, recorrentemente, a gente tem filhos e filhas e agora netos, né? Nem imaginei que eu fosse falar isso, mas é verdade. Netos de coração que a gente cuida, que eles estão em casa, que a gente ora por eles, que a gente ajuda. Eles fazem parte da nossa família, os nossos filhos sabem disso. E os nossos filhos também adotaram essas pessoas. É incrível, incrível. Como a gente, em família, se torna uma comunidade do reino para quem está perto da gente. Como a nossa família se torna uma comunidade que acolhe quem está quebrado, que cura quem está doente. Como o seu casamento ensina o casamento de outros. Como a sua paternidade ensina outros a serem pais. Como a sua maternidade ensina outros a serem mãe. Essa é a dimensão missional, sabe? E Jesus viveu muito essa experiência. A maioria das experiências das Escrituras, Jesus está numa casa. As coisas extraordinárias aconteciam na casa. Ou estava com famílias. E de como a presença dele nessas famílias transformou a vida de outras famílias. Então, nessa manhã, eu gostaria de partilhar essas questões e desafiar você a pensar a sua família como uma comunidade missional, onde você mora. Às vezes a pessoa fala, pastor, eu tenho um vizinho que não é cristão, o senhor ora por ele? Dá vontade de dizer não. Por quê? Porque o vizinho é seu, não é meu. Eu oro pelo meu vizinho. Entende? Faz sentido isso? Tem um casal do meu trabalho que estão com problema, o senhor pode conversar com eles? É que eu sou legal, eu falo, posso, mas quem está com problema é o seu amigo, não eu, não o meu amigo. Sabe, da gente perceber nessas oportunidades que Deus está colocando diante da gente, tanta gente para fazer parte da família da gente. Então, de vez em quando tem um jantar lá em casa com a nossa família ampliada, e agora, adolescentes que a gente criou, casaram e agora já tem bebês. Nossa, e fazem parte, e eles ensinam o bebê, a criança me chamar de vô. Nunca imaginei uma coisa dessa. Mas é uma dádiva. É o que Paulo está dizendo para o Timóteo. Timóteo, você é meu filho na fé. É meu filho de verdade. De verdade. E de como a gente não tira essa mentalidade de gueto. Essa mentalidade ensimesmada, mentalidade que pensa sempre para dentro. E esquece que a salvação, o Deus que fez aliança, Ele nos convida para que essa linhagem se amplie, seja de sangue ou não. Que essa linhagem possa ir longe. Imagina a experiência de alguém falar assim, olha, eu lembro há 40 anos atrás que alguém se importou comigo, não era da minha família,
mas hoje eu considero da família, que pregou o evangelho, que cuidou de mim, e por causa disso eu conheci Jesus. Sabe? Esse é o maior tesouro que a gente vai ter. Todas as outras coisas não têm importância, mas pessoas que foram abençoadas pela nossa vida e pela nossa família. E eu diria assim, se você não quer perder os seus filhos, envolva-os nos projetos do reino. Não segura eles, sabe? Não adianta segurar, é canalizar certo. A voz dela é linda, fico feliz de vê-la aqui, embora o cara tentou atrapalhar na bateria, mas você foi muito bem, sabe? A Mana está cuidando das crianças, é isso? Isso é uma dádiva, concordam? Isso é uma dádiva. Envolva seus parentes. Lá em Campinas, na nossa igreja, tem pessoas que envolveram o sogro. Deu certo. A sogra, deu certo. Filhos, netos. Tem uma avó, uma das filhas tem 3 netos, mas ela está afastada da igreja. Essa avó não teve dúvida. Todo domingo essa avó vai, busca os 3 netos e leva para participar da comunidade de fé. Essas crianças nunca vão esquecer isso. Nunca. Então gostaria que você pensasse assim: como tem sido a sua vida em família? Você tem intencionalmente se dedicado a isso? E como tem sido a sua família? Luz para o mundo? Ou uma luz que está debaixo de uma vasilha e ninguém vê? Faz sentido essas coisas que eu partilhei? Alguém quer comentar ou fazer alguma pergunta? Depois eu gostaria de orar com vocês. Pode ser assim, Rodrigo? Faz sentido? O que não ficou claro? O que vocês querem comentar ou perguntar? Gostou do baterista? Eu não, mas ela gosta do baterista, né? Uhum. E assim cresceu a nossa família. Nós fomos evangelizados pelos nossos avós. Legal. E sempre quando fala sobre Cristo, para mim, o meu exemplo é o meu avô. Legal. O meu avô, ele já tinha uns 80 anos, e uma vez eu conversando com ele, eu falei: vovô, o senhor não tem medo da morte? Eu nunca esqueço essa frase dele. Ele falou assim: minha filha, eu vou realizar o meu sonho. Eu vou ver o meu mestre face a face. Então, hoje ele já se foi, mas para mim ele foi aquele que me conduziu. Legal. Depois minha mãe voltou para o caminho. Deus me deu a bênção, né, de construir minha família também em cima do evangelho. Né? Então, realmente, o exemplo fala bem mais alto. Eu não vou pedir para a Andréia, minha esposa, falar, porque ela vai sair correndo, ela não vai falar. Mas então eu vou contar. A mãe da Andréia, ela é 2ª ou 3ª geração da IPI, mas ela se casou com o pai da Andréia, que ele não era evangélico, vamos dizer assim. E é de uma família polonesa. E o avô dela, o pai dele, se recusou a ir no casamento. É isso, André? Não foi no casamento. A mãe da Andréia, depois que casou, teve Andréia e o outro irmão, fez aproximação. E ela se tornou a nora, se tornou uma filha querida do sogro, que não quis ir no casamento dela. É isso, Andréia? Sabe, as histórias de família, alguém precisa... Eu devia ter falado isso no começo, mas um princípio, alguém precisa começar a mudança na família. E se você está na dúvida, é você mesmo. Certo? Não ore por outra pessoa. Se você está fazendo essa pergunta, a gente precisa de alguém para mudar a família. É você.
Deus já está tocando seu coração. Alguém precisa amar a família, amar gente legal, amar gente complicada, tomar iniciativa, orar, servir de modelo para os de dentro e para os de fora, sabe? Eu acho que é isso, né? É uma forma prática. Alguém mais? Então, gostaria de orar por vocês. Orar mais ou menos como eu oro com a minha família, pode ser? Então, antes, eu quero convidar você a falar baixinho aí o nome das pessoas da sua família que você quer que sejam incluídos. E de você falar baixinho também o nome de pessoas que não são da família de sangue, mas que você quer alcançar para fazerem parte da sua família, na dimensão da fé. Assim como Paulo adotou Timóteo e foi filho dele para sempre. Jesus disse que uma das grandes bênçãos do Evangelho é que nós iríamos ganhar muitos irmãos, irmãs, pais, mães, filhos e filhas, se a gente viver essa dimensão da missão, né? Na nossa vida. Então, fale o nome dessas pessoas e eu quero orar. Pai querido, te agradeço por esse tempo com os meus irmãos e irmãs aqui, pelo teu amor que nos alcança todos os dias onde estamos, do jeito que somos. O Senhor é bom, o amor do Senhor dura para sempre e a fidelidade do Senhor não tem fim. É nisso que nós descansamos. Quero colocar diante do Senhor os meus irmãos e irmãs, suas famílias, seja de sangue, seja de afinidade, que todos sejam por bons poderes maravilhosamente protegidos, guardados, supridos, que nada falte para eles, especialmente a tua presença, que eles se tornem quem o Senhor os fez para ser, que essas famílias sejam comunidades do reino, que alcançam todas as outras pessoas ao redor, um lugar de refúgio, um lugar da presença de Jesus, que brilha. Quero pedir, Pai, a tua proteção para eles. Quero orar pelos casais, que eles cresçam em amor um em direção ao outro, em direção ao Senhor, que eles se tornem a melhor versão deles pela presença de Jesus. Quero orar pelos papais, que eles exerçam a paternidade com devoção. Quero orar pelas mamães, que elas exerçam a maternidade com devoção. Quero orar pelos filhos, que eles tenham uma vida próspera, abençoada, que o Senhor providencie cônjuges segundo o teu coração, para eles também casarem, construírem famílias prósperas e abençoadas, que eles sejam guardados de todo o mal. Pai, nós cremos na aliança que o Senhor estabeleceu conosco e que ninguém pode alterar. Cremos que é o teu amor e a tua graça quem nos capacita e nos suporta. Cremos que não são os nossos esforços, mas sim a presença do Senhor que transforma. Mas nós queremos, com responsabilidade e intenção, nos juntarmos à ação do Senhor, na presença dos nossos queridos e queridas. Te agradecemos por Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, que veio a esse mundo para nos levar de volta para a casa do Pai, que viveu as nossas inconstâncias, os nossos medos, mas que não voltou até que ofereceu a sua vida por amor e graça, e naquela cruz levou todas os nossos medos, os nossos pecados, as nossas contradições, o nosso vazio, e recebemos do Senhor o perdão, para agora vivemos uma nova vida, a vida do reino. Obrigado por Jesus Cristo, pela sua ressurreição, que é o sim do Senhor, para o sacrifício dele, não como um mártir, mas como um salvador. E obrigado pelo teu Espírito que agora habita em nós e que agora nos capacita para sermos família, segundo a perspectiva do Senhor. Te agradecemos também, porque todas as sementes do reino irão brotar e dar muito fruto, até o retorno do Rei,
o Senhor Jesus. Então, Pai, nos capacita nesse plano para que na eternidade possamos desfrutar novo céu, nova terra, sem dores, sem preocupações, sem medos, junto com todos os nossos queridos, que o Senhor também irá ressuscitar. Louvamos o Teu nome e agradecemos tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir o Cássio para ficar aí, acho que não, para dar a bênção para a gente. Eu tenho duas coisinhas para te falar. Uma, eu quero desafiar você nessa semana a você ter um encontro em família de devoção. O Cássio deu o roteiro aqui, entendeu? Ele deu o roteiro, então você pode copiar. Você se reúna em família para comer, para ter um tempo de oração, leitura, meditação, tempo de devoção. Esse é o desafio que eu faço para você nessa semana. Tira a fotinha e manda para nós no grupo, para a gente se deliciar com o seu tempo, tá bom? Segunda coisa, não esqueça, você tem pedido de oração, que você coloque lá na frente, lá, papel, caneta lá, você escreve seu pedido de oração e coloque lá. Queremos agradecer ao Cássio mais uma vez, obrigado por nos abençoar. Ele vai nos dar a bênção para encerrarmos esse momento. Espero que você tenha sido abençoado e que você saia daqui com muitas coisas para refletir. Amém? Vamos à bênção. Que o Deus de todo amor e graça vá à tua frente, te mostrando o caminho firme e seguro por onde você deve ir. Que o Deus de todo amor e graça esteja detrás de ti, te guardando, te protegendo, te livrando de todo o mal. Que o Deus de todo amor e graça seja sempre do teu lado, para te apoiar, te sustentar, te levantar se por acaso você cair. Que o Deus de todo amor e graça seja como uma rocha sobre a qual a tua vida foi construída, por isso não pode ser abalada nem destruída. Que o Deus de todo amor e graça derrame coisas boas sobre a tua vida, supra todas as tuas necessidades, as tuas e as do teu lar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai e a comunhão, a força do Espírito Santo esteja com todos vocês e com vocês permaneça hoje e sempre. Amém. Amém. Querido, antes de sair, cumprimente quem está perto de você, desejo uma ótima semana e lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhados a gente vai bem mais longe. Deus abençoe.